Gálatas, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Agora vamos lá para o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, ela é pontual, ela é atual, ela é precisa. E nós oramos, Espírito Santo de Deus, dando total liberdade, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que tenhamos clareza, ó Deus, na nossa consciência. Mas mais do que simplesmente um entendimento, nós queremos também, ó Deus, apresentar uma resposta diante do que o Senhor tem nos permitido entender. Ó Deus, vivendo aquilo que o Senhor deixou escrito, e não contrário àquilo que está escrito. Senhor, nós nos sujeitamos, ó Deus, ao poder do Teu Santo Espírito. Faz o que o Senhor deseja em nós. Essa é a nossa oração, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Quarta-feira nós iniciamos essa série de mensagens, que é a série que nós vamos caminhar durante todo esse mês. E o tema é o fruto do Espírito, virtudes de um cristão, de um discípulo de Jesus. Aqui nós vemos que o cristão, o discípulo, ele é alguém cheio de virtudes e não vazio delas. O cristão, ele carrega algo que é diferente daquilo que muitas vezes o mundo apresenta, ou até a sua carne tem disponibilidade para viver, porque ela está caída diante e sujeita àquilo que é o pecado, longe de Cristo, lógico. Isso é uma realidade de quem não está em Cristo. Então nós vemos que aqueles que são cristãos vivem uma realidade diferente do mundo, vivem uma realidade diferente daqueles que ainda não conheceram a verdade. Então nós vamos falar durante todo esse mês sobre o fruto do Espírito, virtudes de um cristão.
Nós vamos avaliar como que está essas virtudes da nossa vida e que resposta nós estamos dando, no sentido de vivendo ou não vivendo. Nós vamos juntos caminhar no entendimento, né? Quarta-feira nós iniciamos e agora nós vamos caminhar aí durante todo o mês em cima dessa temática. E queridos, o tema que nós vamos compartilhar juntos hoje é a essência do nosso ser, a essência do caráter de Cristo. A pergunta mais feita no mundo hoje em dia é: quem sou eu? Essa é a pergunta mais feita no mundo. Porque o pecado, ele desconfigurou a nossa identidade. E o ser humano, então, desde então, vive debaixo de uma condição de confusão que o pecado causa. Então as pessoas não conseguem dar uma resposta precisa, longe de Jesus, sobre quem elas são. Então elas procuram sempre dar essa resposta preenchendo-se com outras coisas. Normalmente quando diz quem você é? Eu sou pedreiro, eu sou empresário, eu sou corretor, eu sou vendedor. Quem é você? Não perguntei isso. Quem é você? Eu sou o marido da Thaís, o pai da Yasmin. Quem você é? Às vezes a gente tem dificuldade de responder a primeira realidade de quem somos. Porque a primeira realidade de quem somos, na verdade, está ligada a uma vida com Jesus. Porque eu só sei responder realmente quem eu sou quando eu me rendo diante de Jesus. Porque Jesus é a imagem e semelhança que Deus nos criou para ser desde o princípio, mas que o pecado nos desconfigurou. Agora em Cristo nós temos a esperança de ser reconfigurado, a voltar à essência daquilo que é o plano original de Deus, sermos um reflexo dele. E quando vamos aqui para esse texto que lemos, nós precisamos então entender o contexto, para então a gente poder entender o texto. O contexto aqui é que o apóstolo Paulo estava conversando e comunicando essa carta à igreja dos Gálatas. E ali na Galácia, então, agora ele estava tratando algumas realidades com aquela igreja, porque aquela igreja estava meio confusa sobre quem ela era. Porque aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava confrontando aquela igreja, porque os judeus agora tinham adentrado a essa igreja, e os judeus estavam judiando, literalmente, fazendo com que agora eles fossem tomados de uma confusão, porque o evangelho de Cristo é somente pela fé e pela graça, é a gente confiar naquilo que Cristo fez, e não tem mais nada além do que isso, é crer no que Ele fez e receber, e viver a partir daquilo que Ele fez. Mas agora os judeus adentraram nessa igreja, e eles estavam colocando cruz, mais tradição, mais costumes. E então agora, aquela igreja estava em confusão, porque falsos profetas estavam adentrando ali, trazendo falsos ensinos, trazendo confusão em quem elas são. Porque agora os judeus estavam dizendo que o povo gentil, que é o povo que não conhecia Jesus e agora estava fazendo parte da família de Deus, tinha que passar pelas tradições do judeu. Então Paulo era apóstolo dos gentios, dos perdidos. E ele começa a confrontar essa realidade, dizendo: por acaso vocês estão desprezando o escândalo da cruz? Será que vocês começaram no espírito, agora estão sendo aperfeiçoados na carne? Paulo começa a gerar questionamentos dizendo: me admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos alcançou com sua graça, Cristo Jesus. E por vocês estarem passando tão depressa, vocês não estão conseguindo mais enxergar a realidade de quem vocês realmente são. Porque quando você passa depressa diante de algo, você não consegue ter riquezas de detalhe.
E aqui Paulo está questionando aquela igreja: por que vocês estão passando tão depressa diante daquele que alcançou vocês com tanta graça? E aqui também fica uma questão para nós nos dias de hoje: como está a nossa vida? Será que a gente tem passado tão depressa diante daquele que nos alcançou com tamanha graça, oferecendo o seu sacrifício, a sua vida como sacrifício perfeito no nosso lugar? Como está o nosso tempo com o Senhor? Será que o Senhor é algo que tem sido deixado de escanteio, ou algo que fica com a sobra, ou Ele é aquele que tem a primazia, é aquele que tem a nossa prioridade todos os dias? Paulo está checando ali, com aquela igreja, essa verdade, porque se eles estavam acreditando e entrando na confusão, é porque eles estavam passando muito depressa e não estavam tendo tempo para contemplar a beleza do Cristo, revelada com graça. E agora então o apóstolo Paulo começa a confrontar aquela igreja, fazendo com que aquela igreja voltasse à verdade, dizendo: permaneçam firmes em Jesus, não se sujeitem a voltar à escravidão, ao jugo da lei, achando que vocês alcançam a salvação pela meritocracia. Tem várias realidades de religiões que acreditam que fazer ato de bondade vai fazer com que eu tenha um tijolinho no céu. Então eu preciso fazer atos de bondade para que eu tenha a salvação. Não, queridos, atos de bondade é consequência de quem já é salvo. Nós não fazemos atos de bondade para alcançar a salvação. Nós somos bondosos e generosos porque nós somos alcançados já pela salvação. Não existe meritocracia, não tem cruz e mais isso, não, é cruz. É eu morrer a minha vida para que agora eu possa viver a vida do Cristo. Então, dentro dessa verdade está a essência de quem eu sou, está a essência do caráter de quem eu sou, está ligado com as virtudes de quem eu sou. E quando nós vamos agora para o capítulo 5 que nós lemos, nós vemos agora Paulo tratando algumas questões com aquela igreja, dizendo: vocês precisam entender o que é viver com o Espírito dentro. Viver com o Espírito dentro de você agora é viver transformado, porque no Antigo Testamento o Espírito andava sobre, agora o Espírito estava andando em. Agora não era algo que ele estava, de repente não estava, não, agora é uma realidade de habitação, é uma realidade que habita em nós, e tudo aquilo que nos habita modela os nossos hábitos. Quem habita dentro de você? Quem está sentado no trono do seu coração? O seu eu? O mundo? Ou Deus? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem dita o que tem que ser e o que não tem que ser? Paulo agora estava levando aquela igreja, e o Senhor está nos levando nessa noite a esse lugar de entendimento. Ele diz: andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Ele diz: porque o Espírito e a carne são opostos e eles lutam um contra o outro. Então nós precisamos entender que quem a gente mais alimenta vai estar mais forte, vai prevalecer. E como que eu alimento o Espírito? Ao ponto de eu não só dizer que vivo no Espírito, mas ando no Espírito, tendo tempo, não passando depressa diante daquele que com tamanha graça me alcançou. É eu não desprezando o escândalo da cruz, mas valorizando cada gota de sangue, dizendo: eu quero honrar cada gota que foi vertida por amor a mim. E agora então ele começa a pontuar algumas coisas. Ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas. E aqui nós vemos então ele pontuando várias circunstâncias que são obras da carne. Mas, queridos, nós vamos falar por fatia nesse texto durante todo o mês. Então nós vamos falar hoje sobre algumas realidades de obras da carne e algumas realidades de fruto do Espírito. Nós vamos dividir em 3 partes o entendimento desse texto.
Os 3 primeiros frutos do Espírito falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Os outros 3 falam sobre o relacionamento com o próximo. E os outros últimos 3 falam do relacionamento consigo mesmo. Amém? Então nós vamos mergulhar juntos no entendimento agora de 2 obras, da carne e 3 partes que são virtudes do fruto do Espírito. Mas quem são esses que têm o Espírito? Primeira pergunta, todos nós somos filhos de Deus ou não? Todos nós somos criaturas. Filho só se torna quem crê em Jesus. Mas só diz que crê? Não, vive como quem crê. Agora então o Espírito habita dentro de nós, porque Jesus disse: eu preciso ir para o bem de vocês. Eu preciso ir porque senão não tem como o Espírito vir. E a Bíblia diz que então agora o Espírito, ele traria clareza a respeito do Pai. Jesus diz: eu falo com vocês por meio de parábolas e comparações, mas o Espírito vai trazer clareza a respeito do Pai. E qual que é a clareza a respeito do coração do Pai? O Espírito, ele nos encoraja a viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus é Cristo. O Espírito nos encoraja a viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus é Cristo. Então quem tem o Espírito Santo é aquele que rendeu a sua vida a Jesus e vive como quem crê. Esse agora recebe o Espírito. E agora, queridos, é uma realidade que de origem sobrenatural. Não é natural. O natural nosso é pecar. O natural nosso é falhar e errar. Natural. Por isso que nós precisamos entender que a origem do Espírito dentro de nós é sobrenatural. 1 João 3 diz que ele agora lançou sobre nós a divina semente. E ele diz: aquele que tem essa divina semente não vive mais pecando. Não quer dizer que não peca, não vive mais pecando. Porque a justificação pelo sangue de Jesus nos livrou da culpa que o pecado traz. Agora a santificação nos livra do domínio do pecado. Jesus ele nos ensina que uma vida de santidade é você não viver pecando, mas viver se santificando. Você está livre do domínio do pecado. Você não é mais escravo dele. Você agora tem o Espírito de Deus. Então é Ele quem governa a sua vida, não é mais os seus desejos, não é mais as suas vontades, é a vontade dele. Por isso que ele diz: ande no Espírito e você não satisfará os desejos da sua carne. Andar no Espírito é andar na vontade de Deus, e andar na vontade de Deus é andar como Cristo, porque Cristo é a vontade de Deus. E aqui nós vemos então, queridos, que os primeiros pilares de destaque no fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Fala comigo: amor, paz e alegria. E qual que é o contraposto que no caso combate contra essas expressões que está ligado com o nosso relacionamento com Deus? No sentido da obra da carne, qual que é o oposto? É idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. Vamos ver o que significa a palavra idolatria. No grego, significa eidolon e latreia, que significa serviço ou adoração a falsos deuses. Isso é idolatria. Feitiçaria vem do grego pharmakeia, que significa magia, que significa drogas. Feitiçaria, tentativas de manipular o espiritual ou natural fora da vontade de Deus. Isso é a obra da carne. Isso é o que luta contra essa esfera de relacionamento com Deus, que é amor, paz e alegria. Dentro da idolatria nós vemos que então o significado é adoração a falsos deuses, adoração e serviço a falsos deuses. Idolatria é tudo aquilo que toma a frente de Deus na nossa vida. Não tem a ver somente com imagens de escultura,
que às vezes a Bíblia fala para nós que aqueles que vivem dessa forma se torna como eles, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, se eu adoro o serviço, eu acabo então agora entrando num lugar de idolatria, e eu preciso tomar muito cuidado, que é uma linha muito fina. Não quer dizer também os dois extremos. Então não preciso trabalhar, vou viver de Bolsa Família, não. Pelo amor de Deus, entenda o que o pastor está falando. É o equilíbrio das coisas. Não é um extremo de um nem de outro. Eu preciso equilibrar as coisas. Eu preciso trabalhar, mas o trabalho não pode ser tomar a frente de Deus na minha vida. O trabalho não pode me obcecar de tal forma que eu vivo para Ele. Não, eu vivo para Deus. O meu trabalho é uma ferramenta de Deus para eu poder alcançar outras pessoas e servir pessoas. Aleluia. Nossa, meu carro é meu xodó. Meu carro é... Nossa. Sabe, a pessoa não pode ver uma sujeirinha, já está lá. Não pisa no meu carro desse jeito, com o seu pé desse jeito. Imundo, pelo amor de Deus. Tem um caso no Rio de Janeiro de um cara que ele e a esposa tinham saído e o filho ficou em casa. O mais velho não olhou o pequeno fez o quê? Achou que o carro novo era uma lousa. Pegou um caco de telha e começou a desenhar no carro. Aí quando chegou em casa, o que aconteceu? O pai ficou possesso junto com a mãe, porque daí um segurava a mão e o outro batia, mas bateu tanto, que a mão ficou, o braço ficou roxo, e a mão ficou roxa, ao ponto, depois de ter que levar no hospital, ao ponto do médico falar que tinha que amputar, porque bateu tanto, e depois da cirurgia, que de amputação, o pai entrou no quarto para ver a criança. E ele só com o toquinho do braço disse: papai, nunca mais vou riscar seu carro. Aquele cara ficou doido e tirou a vida dele. Sabe, a gente precisa entender que a gente não pode inverter as coisas. A gente precisa amar pessoas e usar coisas. Coisas são descartáveis, pessoas não. Aleluia. Idolatria é tudo que toma a frente de Deus. Nada pode tomar a frente de Deus na nossa vida. Aleluia. Tem gente que idolatra filho, que quer colocar o filho dentro de uma bolha. Não podemos idolatrar nossos filhos. Nós vamos entender que nós somos mordomos de Deus. Nossos filhos não são nossos, são de Deus. Deus nos deu para a gente criar, para a gente cuidar e ensinar. Mas eles são de Deus antes de ser nossos. Nós não podemos idolatrar nossos filhos. Porque meu filho me consome por inteiro, por isso que eu não consigo ter tempo com Deus. Quê? Não pode tomar a frente de Deus. Meu filho não pode tomar a frente de Deus. Porque meu filho é assim. Tem tanto filho que bota o pai no bolso, desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, de dedo. Não podemos idolatrar nossos filhos. Nossos filhos são presente de Deus. Então para mim lidar com o presente de Deus, eu preciso estar com Deus, porque senão eu não sei mexer, senão eu não sei lidar, senão eu não sei ensinar. Amém? Não idolatre o seu filho. Tem gente que idolatra o corpo. Tem que cuidar do corpo, viu, gente? Tem que cuidar, pelo amor de Deus, tem que cuidar. Um monte de nós aqui precisa ter juízo, a começar do seu pastor, que está com o ouvido mais perto da minha boca, é o meu. Mas tem gente que idolatra o corpo. Fica, como eu sou lindo. Vai na academia, é rato de academia. De segunda a domingo, se deixar, está em academia. Mas se tivesse a disciplina para ler a Bíblia e orar como faz a academia, estaria bombado espiritualmente. Aí não precisa nem fazer assim,
Porque bombado no espírito vai mostrar, não precisa nem se mostrar. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Aí a gente procura fazer para tentar descobrir quem a gente é. Não, a gente tem que saber quem a gente é, porque daí depois fazer é uma consequência. Aleluia. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. E andar no Espírito é repudiar isso, é não colocar nada na frente de Deus, é ter Deus como primazia, primeiro. Por isso que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas é o que significa no grego, no português, no inglês. O que significa todas as coisas? Todas as coisas significa todas as coisas. Aleluia. Se buscar o reino, todas as coisas vai ser acrescentada. Ele vai acrescentar, Ele vai fazer o que a gente não pode, que a gente não consegue, mas esteja com Ele. Aleluia. Aqui nós vemos a questão também agora da feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é tudo aquilo que você força e tenta provocar no natural para tentar agora atingir um êxtase ou algo que é além daquilo que é o normal. É você forçar, é tentar forçar as coisas para fugir da realidade. E aqui ele coloca como droga. A feitiçaria são coisas que você tenta na força do seu braço para atingir um êxtase, um alívio que só Jesus pode dar. Feitiçaria fala de ilusão, de engano. É o que a droga causa. Quantas famílias sendo destruídas por causa de droga? Eu vou falar da droga mais que destrói famílias e que mais mata no Brasil. Sabe qual que é? É a droga legalizada, álcool. Tem gente que não sabe viver sem álcool. Se Deus tivesse feito você para depender de álcool, Ele tinha colocado álcool no seu corpo. Você não precisa disso. Aleluia. Misericórdia, irmãos. É o que mais destrói família hoje, queridos. Ai, pastor, mas não tem nada a ver. A Bíblia fala para não embriagar. Tem uns crentes que eu vou te falar, viu? Acha justificativa de tudo para pecar. Cria tipo. Mas só pega essa parte, a outra parte. Não vos embriagueis do vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você estiver sendo cheio do Espírito, você não vai querer beber, não. Você vai ver que o Espírito vai te embriagar já, e você não precisa de nada disso aí. Aleluia. Aleluia, queridos. Você vai ter todo o êxtase e satisfação que você precisa no Espírito. Aleluia. Não precisa de jeitinho, não. Queridos, a gente precisa quebrar essa cultura maldita do Brasil, que é o jeitinho brasileiro. Não, mas não. Só uma pecadinha, pastor. Não, queridos. Mas é feitiçaria. Mas feitiçaria é aqueles que fazem aqueles trem, aqueles trem. Não, queridos. Feitiçaria é você buscar, tentar atingir o sobrenatural com os seus meios e não deixar que o sobrenatural te envolva. E isso então impede as realidades que é do Espírito serem enfatizadas, enraizada dentro de nós, porque fruto é consequência de semente. Semente é lançada no coração e então precisa ser regada. A origem é sobrenatural, mas agora o crescimento é natural. Quando o Espírito ele é colocado no seu coração, é uma semente divina. Isso é sobrenatural. Isso não tem o que fazer. Paulo estava pregando, expulsando demônios, curando pessoas. Então tentaram, de alguma forma, querer o que ele tinha. Pedro e João, mesma coisa. Queriam comprar o poder do Espírito. E foram repreendidos esses que assim quiseram. Por quê? Porque isso não é algo que se compra, é algo que é de graça. É a graça.
Aleluia. É só Ele para dar. Então agora essa semente sobrenatural, divina, que é a palavra de Deus, ela precisa agora passar por um crescimento natural. Esse crescimento natural, ele daí é condicionado. A origem é sobrenatural, mas o crescimento é natural. E todo natural está sempre condicionado. O processo só é natural quando as condições estão de acordo. Então você agora recebeu a origem sobrenatural dessa divina semente. Agora você então vai crescer naturalmente. Você não fica vendo alguém que planta a semente e fica cresce, 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 cresce. Fica assim? E volta de joelho, cresce, cresce. Não. Tem uma condição natural. E essa condição natural exige de nós o que? O cuidado. Precisa ser regado. Precisa ser cercado. Precisa matar as pragas que tentam adentrar e prejudicar a raiz, então comprometendo então o fruto. Precisa de cuidado, precisa de uma condição. É natural o crescimento, mas precisa de cuidados. A divina semente do Espírito é sobrenatural, mas agora o crescimento natural precisa exigir de nós cuidado, amor e cuidado. E então agora o terceiro estágio é a maturidade gradual. Crescimento natural, maturidade gradual. Se eu cuido, tenho zelo, agora isso vai crescendo, gradualmente essa maturidade. E aí então vai resistindo os processos, até chegar a ser um fruto. Era uma semente, cresceu, agora se tornou uma flor, daqui a pouco vira um fruto verde, duro. Mas aí se você come aquilo que está verde, vai dar o quê? Dor de barriga. Então nós precisamos suportar o processo. Precisamos cuidar e regar. Aí agora gradualmente o Senhor vai madurando. E então como que o Senhor agora gradualmente vai madurando? Esse fruto do Espírito que Ele fez habitar em nós. Primeira é relacionamento com Deus. Amor, paz e alegria. A palavra amor no grego é ágape. Amor incondicional. Dentro desse processo de cuidado e agora a maturidade, esse amor que está dentro de mim, ele começa a preencher as lacunas vazias do meu ser. Ele agora começa a me possuir por completo. Ele começa a enraizar dentro de mim. E esse amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor que vai além de uma condição. Ah, eu só amo fulanos com uma condição. Não, o amor que Cristo colocou agora em nós por meio do Espírito é um amor incondicional. Por isso que ele diz que Jesus ensina assim, ó, antigamente era olho por olho, dente por dente. Agora, se bater na tua face de um lado, da outra. Tem gente que fala que na graça aliviou. Queridos, aonde? Na graça subiu a régua. Antes era olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Agora na graça, bateu, continua apanhando e glorificando. Antigamente, na antiga aliança, queridos, adultério era só o ato consumado. Agora Jesus fala assim: se você olhar para alguém e ter desejo impróprio, você já adulterou. Antigamente o adultério era o ato consumado, agora só ver e pensar, já era. Diminuiu, irmão? Subiu a régua? Subiu a régua. Nós precisamos entender esse amor. Esse amor, queridos, que na cruz estava olhando para os camaradas que estavam matando ele, dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Que amor é esse? É um amor incondicional. É o amor ágape.
Aí então agora nós vamos para outra parte do relacionamento com Deus que nós precisamos desfrutar diariamente, do amor dele, que enche-nos e nos define, mas agora também tem a paz dele. A paz é shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É o shalom, é a paz. Que paz é essa? A Bíblia fala, queridos, que esse amor agora nos revela uma paz. A paz que excede entendimento. Quem é que tem a paz que excede entendimento? É aquele que deixa de querer entender e agora passa mais a obedecer. Eu não estou entendendo nada, Jesus, mas eu estou obedecendo. Isso é a paz que excede entendimento. Ou seja, eu deixo de querer entender e eu só confio que Ele vai fazer o que tem que ser feito. Essa é a paz que excede entendimento. Tem muita gente aqui sofrendo porque quer entender para viver. Ei, para de querer entender para viver. Confia nele. Vai vivendo a vontade dele. E à medida que você vai vivendo, você vai entendendo. Aleluia. Essa é a paz que excede entendimento. A Bíblia diz que a paz que Cristo dá, queridos, por meio dessa realidade que é o fruto do Espírito, dentro de nós, o mundo não pode tirar. O mundo não tem essa paz. Aleluia, queridos. Não tem essa paz. Queridos, não tem. Por isso que fizeram o que fizeram com Cristo, e Cristo estava sempre em paz. Como um cordeiro ele foi oferecido ao matadouro. Sabe, queridos, essa paz é Ele quem nos dá, por meio do Espírito que habita dentro de nós. Isso são as raízes que precisam estar no nosso coração, por meio da realidade do Espírito. Amor, paz. E último, alegria. Alegria. Queridos, essa alegria no grego é chará. Essa alegria, ela não é uma felicidade definida por circunstância. É uma felicidade profunda. É uma felicidade interior, de plenitude. E Jesus também disse que a alegria que Ele dá, o mundo não pode roubar. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Nós somos. Queridos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós fomos alcançados pela graça, somos salvos, agora nós temos a alegria da salvação dentro de nós. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos só do Senhor na nossa vida. Aleluia, queridos. Eu conheço muita gente que tem muito, mas é triste. Eu conheço muita gente que tem pouco, mas é abundante. Sabe qual é a maior pobreza? Quando a pessoa, só o que ela tem é dinheiro. Essa é a maior tristeza e pobreza que tem. A maior riqueza é você entender Cristo dentro de você. Essa é a maior riqueza. Aleluia, queridos. E tem gente que fala assim: pastor, o senhor não sabe de nada, o senhor não sabe como está a minha vida. Pastor, para resolver minha vida mesmo, eu ficar tranquilão, precisava de dinheiro. Sabe de uma coisa? Se dinheiro fosse a salvação do mundo, Deus tinha dado dinheiro para a gente, não Jesus, e sairia mais barato. Vou repetir: se dinheiro fosse a solução do mundo, Deus tinha dado dinheiro para a gente, não Jesus, e sairia mais barato. Custou o sangue dele, custou a vida dele, custou o filho dele, primogênito. Nós vemos agora que esse fruto do Espírito que nós precisamos viver, chamado alegria, é fruto de relacionamento com o Senhor. Você tem se relacionado com o Senhor com amor, com paz e alegria? Como está a sua relação com o Senhor? Seu coração se enche de amor por Ele todos os dias, de paz, da paz dEle e da alegria que Ele pode dar? Entenda que a alegria que eu estou falando não é ausência de problema, é convicção de quem está junto. Aleluia. Nós somos felizes, nós somos alegres, queridos. Aleluia. Nós somos um povo virtuoso, um povo de virtudes. Isso é algo do Espírito dentro de nós, é algo que cresce dentro de nós naturalmente, se nós cuidarmos e suportarmos o processo para amadurecer. Aleluia. Como está isso na sua vida diária?
Tem crente que é amargo, gente. Tem crente que fala assim: e aí, tudo bem? Vixe, que prova, estou na luta, hein? É luta atrás de luta. Nossa, quanto mais eu busco, nossa, parece que mais luta vem. Ai, glória a Deus, está tendo luta, fica feliz. Porque se o diabo estiver quietinho, é quem está do seu lado. Você quer essa alegria? De não ter luta? E ter ele do seu ladinho? Está tendo luta? Glória a Deus. Aleluia. Como que está? É uma luta atrás da outra. Mas eu sapateio nele, ele não sapateia em mim não. Aleluia, queridos. Tem gente que vive com medo do diabo o dia inteiro. Não, queridos, nós não precisamos viver o cristianismo com medo do diabo. É ele que tem que ter medo de nós. Aleluia. Quando você acorda de manhã, o diabo fala assim: meu Deus, de novo, vai me dar trabalho o dia inteiro. Para de ficar com medo do diabo ficar te atormentando. Você é o tormento dele. Aleluia. Sabe por quê? Ele quis ser como Deus e ele caiu, foi para o inferno. Aí Deus vem e faz o que com a gente? Cria a gente imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo é endemoniado com você. Por isso que ele quer te confundir todo dia. Criar confusão na essência de quem você é. Permanece no Espírito. Porque o Espírito vai revelar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é Cristo. E você vai ter alegria, amor e paz em viver como Cristo viveu. Aleluia. Amém, queridos. Como diz o cantor falecido Lázaro: oh Lorde, vou passando pela prova dando glória a Deus. Oh Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. A nossa alegria, a nossa paz e o amor que nos enche, nos preenche, incomoda as pessoas. A hora que vê tudo que nós estamos vivendo, fala assim: mas como que você está assim? É Deus. Porque se não for Ele, não dá. Aleluia, queridos. Com Ele é suportável, sem Ele é insuportável. Viva a plenitude da essência do ser que Deus criou você para viver, na condição do Espírito que Ele fez habitar dentro de você. Alimenta isso, cuide disso, para que você seja maduro. Sabe o que é ser maduro? Você já viu alguma maçã madura comendo outra maçã? Já viu? Já viu alguma polcã comendo outra polcã? Você me fala, se você viu, você tem alguma coisa que não está certo. O fruto é para o outro comer. Por que Deus quer fazer com que nós, cristãos, sejamos maduros? Para que o outro possa se alimentar daquilo que nós estamos vivendo com o Senhor. Mas tem muita gente dando dor de barriga nos outros, porque está verde, não... e se passar do tempo e não amadurecer, estraga. Precisamos estar prontos e maduros para outros se alimentar da verdade que nós nos alimentamos. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Se relacione com o Senhor, mortifique a obra da carne. Se relacione com o Senhor para que você mortifique a obra da carne chamada idolatria e feitiçaria. De que forma, pastor? Me relacionando com Ele com amor, paz e alegria. Aleluia.